Quando a gente olha para o mundo, a gente tem que olhar para o mundo a partir do valor que as coisas têm e não a partir do uso que a gente pode fazer delas, né? Mais uma vez, você olha para o sexo a partir do valor que o sexo tem e não meramente a partir do uso que você pode fazer. Porque essas duas grandes visões de mundo, Isaac, como tu falou aí, tipo, que estão se implicando. Quando a gente fala sobre, por exemplo, amor livre, relações tradicionais... É isso, porque a gente se sacrifica por coisas que têm valor. A gente se sacrifica por coisas que vale a pena se sacrificar. A gente se sacrifica por coisas que, digamos assim, têm valores intrínsecos. Então a gente se sacrifica por relações, por pessoas, por casamento, porque essas coisas são importantes. Quando a gente pensa a partir do uso que eu posso fazer, então essa história de se sacrificar, você manda para as cucuias e você... Mas peraí, que tipo de prazer eu posso ganhar? Sexo passa a ser sobre prazer e não sobre sacrifício. Passa a ser sobre como é que aquilo me preenche emocionalmente e não sobre dever, sobre moralidade. O que é que eu devo fazer? Tudo isso, mais uma vez, tem uma cosmovisão aí, né, guiando as suas ações, às vezes de forma implícita, às vezes de forma explícita. Às vezes você tem consciência de que está acontecendo, às vezes não, mas assim, esse compromisso primeiro do coração, porque o coração também é enganoso, né? A gente pensa que está seguindo a Deus, blá, 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 e o pecado subverte tanto a gente que a gente fica alienado de nós mesmos, né? Então, a gente fica confuso com nós mesmos. A gente pensa que está seguindo a Deus, mas a gente está fazendo o oposto daquilo que é a vontade de Deus. A gente vê as consequências disso, né, na sociedade. Se você não está feliz no casamento, se você, né, você pode utilizar o corpo do outro e às vezes até você faz um filho no outro, o outro pode abortar e não tem problema. Ou então você pode abandonar aquela família e ir para uma família que de fato você acha que vai fazer você feliz, ou simplesmente seguir sua carreira, seguir seus hobbies e deixar aquela pessoa ali, porque aquilo não está lhe satisfazendo, né? Então você não tem mais a visão de que as pessoas são responsáveis pelos seus atos. O guia de estudo cita o teórico, né, Foucault, e Foucault dizia que, olha, as instituições que existem, né, na sociedade, casamento, presídios, tudo isso são instrumentos de poder, né, na luta pelo poder. Então, você punir alguém que cometeu um crime, por exemplo, isso é punitivismo. Você não deve punir essas pessoas. Até o direito brasileiro mesmo, não só brasileiro, mas de outros países também. Eu já vi, né, um professor de direito explicando que, por exemplo, você estuprou alguém, mas passou, digamos, tanto tempo, aquele crime prescreve, né? Passou 30 anos, sei lá, aquele crime prescreve. Então é como se você não tivesse cometido o crime, né? A lei entende que já faz muito tempo e aquilo ali perdeu sua função pedagógica. A lei deve ser aplicada apenas para como uma função pedagógica e não como a função de fato punir o ato mal. E aí você tem, você passa no Brasil, você passa 30 anos preso, porque aquilo ali é a função pedagógica, mais do que isso não teria uma função pedagógica. Mas quem disse que tudo tem que ter uma função unicamente pedagógica? Claro que as cadeias devem ter uma função pedagógica também, mas punir um ato mal também tem uma função pedagógica que as pessoas esquecem, que, olha, quando você pune o mal, as pessoas ficam menos propensas a praticar aquele mal, porque ela sabe que vai ter consequências. Agora, quando ela sabe que ela não vai ter consequência nenhuma daquele ato dela, né, na verdade é o contrário do que Foucault dizia. Ele dizia que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Na verdade, o que a Bíblia coloca, e isso é empiricamente observável, o homem nasce mal. A sociedade é quem refreia os impulsos maus dos seres humanos, né? Se não fosse sociedade, talvez eu já tivesse matado gente por aí. Se eu não percebesse que isso gera consequências, né? E que isso vai ter uma série de implicações. Agora, quando eu vejo o ser humano como sendo alguém que está aqui simplesmente para autossatisfação, eu não vou encarar a punição pelos seus erros, não vou encarar responsabilidade pelos seus atos, eu não, e até mesmo a função pedagógica da punição eu vou deixar de lado, porque é simplesmente para
ah, não, essa pessoa aqui eu vou reeducá-la para reintroduzi-la na sociedade. Tempos atrás aí a ministra aí de Direitos Humanos e tudo mais sugeriu ensinar castidade e virgindade e tal como método preventivo, né, da questão de muitos bebês fora do casamento ali e tal, muitas do abandono, do aborto e tudo mais. E foi uma caçoaria gigantesca, né? Não adianta ensinar isso, porque o ser humano não vai, né? Tipo, enfim, só ensinar isso não vai resolver nenhum problema de doenças sexuais e tudo mais. Mas é a mesma galera que vai exigir que dentro das escolas você ensine, por exemplo, a aceitação da atividade homossexual, por exemplo. Porque se você ensinar o respeito, a tolerância, não só isso, mas para racismo, para machismo, se você ensinar, o ser humano vai aprender e vai mudar todos esses... Tá, mas por que ele pode aprender isso? A fazer esse tipo de, digamos assim, entre aspas, sacrifício, de aceitar e tolerar esse tipo de coisa, e aí ele não pode aceitar a ideia, por exemplo, de um sacrifício de você olhar para o outro e não ver um objeto de mero prazer sexual, mero cumprimento sexual. No fim das contas, os resultados são os mesmos, mas por que um é aceitável e o outro não é? Porque, de fato, esse aqui gera sacrifícios que, na verdade, eles não são alheios a mim, né? Eles não dizem respeito a um sacrifício que eu, de fato, preciso fazer. Aqui, de fato, existe um sacrifício que eu preciso fazer e eu não estou à disposição disso, né? Eu fico sinalizando essas virtudes para poder parecer que, de fato, eu faço parte de alguém mais descolado, que, no fim das contas, se você for fiel mesmo a esse tipo de pensamento, pouco importa, né? O que importa é se você vai sobreviver ou não lá na frente.